Então, vou falar bem mais rápido possível, tá? Porque eu gostaria muito de debater e conversar com vocês. E assim, as coisas mudam a cada segundo. Agora mesmo eu conversei com um jornalista que me ligou, pedindo opinião, porque ele teve contato com um caso de Covid, e o protocolo era um, aí hoje eu fui ver, mudou ontem o protocolo. Então, trocando o pneu do carro com o carro andando. A ideia é mais ou menos essa. Bom, isso aqui é desnecessário falar, que acho que agora todo mundo já sabe, né? O coronavírus é um vírus zoonótico e ele atinge muitos animais. E já convive com a gente desde a década de 30, né? Sendo descrito em 65 por conta dessas espículas aí, que é o que a Leda conseguiu sintetizar de uma forma espetacular e está servindo não só para a soroterapia, como também para ensaios vacinais. A Leda, acho que não vi ela aí, mas ela tem um trabalho lá fantástico envolvendo a proteína S, que é essas espículazinhas aí. Cada uma dessas partículas aí carrega milhões de partículas virais. E para a infecção de um homem, de um ser humano, basta 2.000, em média, 2.000 vírus. Então, um espirro desse no rosto de qualquer pessoa, ela realmente, a probabilidade de essa pessoa infectar é muito grande. E o coronavírus é uma das infecções mais comuns e que provoca uma doença muito branda, que é o resfriado comum. Esses são os 4 primeiros coronavírus que a gente conviveu até recentemente, até 2002, quando apareceram esses três outros coronavírus, esses sim, bastante graves. E esses 3 coronavírus finais aqui, SARS, MERS e o SARS-CoV-2, provocaram pandemias, né? Sorte que não chegou ao Brasil, mas foram pandemias. Na verdade, a gente tem pandemias cada vez mais frequentes, eu vou mostrar alguns dos motivos aqui agora rapidamente. Esse ciclo todo mundo já sabe, né? Atribui-se ao pangolim, provavelmente não temos certeza ainda, mas o genoma do vírus humano é 97% pareado com o vírus encontrado no morcego, e isso afastou qualquer possibilidade de vírus de laboratório, aquelas teorias conspiratórias, aquelas bobajadas todas. Aí é uma célula, né, com alguns vírus atacando-a, né, e eles adentram. A célula, a proteína S se liga ao receptor da enzima conversora da angiotensina, ou ECA, a gente chama de ECA2 ou ACE2, né, e aí entra, e aí aquela quantidade enorme de partículas que vocês viram na foto anterior adentram as células e se reproduzem em trocentas cópias, e quando aqui a exocitose, que a gente chama, sai com um número absurdo de cópias na corrente sanguínea que vão infectar outras células numa coisa de progressão exponencial, né? Isso dentro do ser humano. Os sinais e sintomas todo mundo já sabe, né? O grande problema desses casos são as complicações, né? E o que é dramático é que 10 a 20% dos casos evoluem para doença grave, e dos que evoluem para a assistência ventilatória mecânica artificial, em média, 50% vai ao óbito. Então, nesses casos, é muito grave, né? Então, a pessoa que evolui para o respirador, como a gente chama, né, tem uma probabilidade muito alta de ir ao óbito. Aqui foi uma comparação com um estudo que foi publicado pelos chineses com o nosso, mostrando o H1N1 e o coronavírus. Vocês vejam que coisa interessante. O H1N1, que foi uma pandemia em 2009, ele atinge os mais velhos, mas vocês vejam que os adultos jovens, inclusive os adolescentes, são também bastante afetados em termos de gravidade. Letalidade é casos sobre doença. Tá? Letalidade, a gente até discutiu isso na Assembleia, e o Fernando Santoro deu uma explicação muito legal para a diferença de letalidade e mortalidade, uma explicação filosófica fantástica. Então, letalidade diz a gravidade da doença, mortalidade diz o risco da população morrer daquela doença. E é calculada a letalidade, casos dividido por óbitos, dividido por casos da doença, e a mortalidade, óbitos, dividido por toda a população. Tá? Isso depois eu vou mostrar. E vocês vejam que no coronavírus, no SARS-CoV-2, ela tem uma progressão, quanto maior a faixa etária, maior o risco de óbito.
aqui é uma linha do tempo, só para vocês verem que coisa fantástica a nossa ciência, né, que tantos criticam. Dia 8/12, viu-se uma pneumonia de etiologia desconhecida, estranha, que estava acontecendo lá em Wuhan, na China, na província de Hubei. E 21 dias depois, identificou-se que era um vírus. 5 dias depois, já tinha o código genético decifrado. E um mês depois, já tinha o teste diagnóstico de RT-PCR. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, eu enfrentei a pandemia de HIV. Né? Foi uma coisa dramática, horrorosa, assim, alguns óbitos, e não tinha nada o que fazer. E o ELISA, né, que é um exame que a gente vê para o coronavírus bem mais complicado do que o RT-PCR, o ELISA só saiu depois de um ano e meio da descoberta da doença. Né? Então, vocês vejam como a ciência avançou, né? É uma coisa realmente espetacular. Bom, aí o mercado de Wuhan, veja, lá foi o epicentro do início de todo esse processo pandêmico. Não sabemos se realmente começou lá. Provavelmente não, porque isso ele vai acontecendo aqui e ali, vai salpicando, né? E daqui a pouco encontra as condições ótimas de reprodução, como este mercado aí, e aí, né? Vai. E a China tem essa talvez, alguns dizem, pela questão histórica da fome, né, de grandes fomes que eles tiveram, eles têm o costume de comer muitas carnes que nós consideramos muito exóticas. Né? Por exemplo, tem aqui uma bat soup, né, uma chinesa devorando uma bat soup, mas a gente provavelmente acha que não foi o contato direto com o morcego que fez com que nós ficássemos infectados. E sim com essas carnes, com essas coisas que vocês estão vendo aqui. Aqui é um porco-espinho, aqui são cobras, né? Aqui é um pangolim descamado, e servido nessas condições. Né? Aqui vocês vejam várias rãs vivas, elas são aqui estranguladas, aqui ele está estrangulando uma rã, bota nessa cumbuca, pesa aqui, dessa cumbuca joga para o saco plástico e diretamente ao consumidor. Então, isso provavelmente pode ter sido o potencializador da pandemia, né, no mundo todo. E essas são as carnes que eram disponíveis online na China, né, tem de escorpião a porco-espinho, né, passando por alguma das carnes que a gente já comeu, né, e come, né, regularmente, mas a China proibiu essas carnes, o comércio dessas carnes online. Né? E quando eu li o primeiro artigo publicado mostrando que portadores assintomáticos da doença tinham infectado outras pessoas, isso lá em janeiro, o primeiro artigo foi publicado sobre essa transmissão a partir dos assintomáticos em janeiro, eu não tinha dúvida, pandemia. Teremos uma pandemia indubitavelmente, e foi realmente o que aconteceu. Por quê? Porque o vírus, a gente volta e meia entra em contato com o vírus, tá? Mas ele não adquire a capacidade de se reproduzir. E nossos organismos, ou ele tem uma carga viral pequena e a gente debela ele, ou ele não produz patologia, embora a gente tenha ingerido ou respirado um determinado vírus nos lugares que tem produção de porcos e galinhas. Muitas vezes eles ficam resfriados e alguns desses trabalhadores adoecem, mas elas são limitadas àquele indivíduo, muitas vezes. Agora, quando o vírus ele tem a capacidade de transmitir para outra pessoa, fechou. Pandemia, mundo inteiro, como essa que nós estamos vendo, como eu disse, não é a primeira, e a frequência das pandemias tem sido cada vez maior. E o grande problema aqui é esse aqui, ó, esse é o nosso Aedes aegypti, o morcego, né? Que eu soube lendo essas coisas, que é o mamífero mais comum do mundo, barra longe os nossos 7 bilhões. Eu não sabia disso, né? Então, nós temos esse cidadão aqui levando a doença para todos esses animais, o homem entrando em contato, comendo essas carnes, infecta, produzindo infecção secundária, como a gente chama, pandemia, e isso é um grave problema. E uma das questões é essas aqui. Ó. Esse gráfico é impressionante, que eu voltei a utilizar, ele é um gráfico que vocês vejam lá, de 2004. Em 2004,
eram da ordem de milhares de passageiros de avião por dia nessas cidades aqui. E aqui nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, milhares de passageiros por dia. Vocês terem uma ideia, na China, em 2019, foram 1 bilhão e 500 milhões de passageiros por trem que viajaram na China apenas, né? E no mundo, essa é o número de passageiros que viajam em companhias aéreas no mundo. E vocês vejam que, na pré-pandemia, em 2020, já tinha atingido quase 5 bilhões de passageiros. Então, são milhões de pessoas que cruzam as fronteiras, né, no mundo inteiro. E isso, obviamente, é uma coisa fantástica, mas sem os devidos cuidados, sem a devida conscientização, e sem o devido, e eu vou mostrar aqui, com a forma insustentável de exploração da natureza, de um capitalismo selvagem, dessa acumulação absurda, né? Isso realmente é insustentável. A gente vai conviver com epidemias durante toda a nossa existência. Joshua Gerderberger, que é um brilhante, já falecido, microbiologista, ele dizia que a convivência dos humanos com os micro-organismos pode ser descrita como um thriller de suspense, cujo título seria Nossa Expertise, Nossa Inteligência versus os genes deles. Então, nós vamos viver esse combate enquanto existir ser humano, né? E o problema é que, com este modo de produção e de vida e de organização da sociedade que nós temos, vamos ter cada vez mais pandemias, né? Então, vejam aqui os senhores, quase antes, pré-pandemia, mas vocês vejam depois que em 2021 já se tem uma previsão dele voltar ao que era em 2014, né? E a tendência é voltar novamente a crescer essa curva diariamente, anualmente, né? Então, vocês vejam, é muito fácil saber porque que lá no interior da China, num lugar que eu, pelo menos, acho que a maioria das pessoas que eu conheço nunca tinha ouvido falar, rapidamente se dissemina para o mundo todo, né? E, obviamente, vocês terem uma ideia, essa é uma outra desgraça que nós estamos vendo aqui, não vou entrar nesse debate, porque eu não sou, né, ambientalista nem biólogo, mas vocês terem uma ideia, na floresta amazônica, hoje, tem centenas de vírus que nós não conhecemos. Alguns conhecemos, outros não conhecemos, só no seu ciclo silvestre, esperando acontecer exatamente isso, desmatamento, né? Urbanização, para eles pularem, fazer o que a gente chama de spillover, né? Fazer um transbordamento para o homem. Então, o problema da floresta amazônica não é só o aquecimento, nem só a destruição do nosso bioma, é também um problema de saúde pública, né? Bom, desnecessário falar uma doença de transmissão respiratória num ambiente como esse, né? Aqui eu botei, obviamente, em homenagem ao futuro líder do campeonato, né? Mas vocês vejam que é impossível, né? Impossível não ter uma grande transmissão. Aqui eu só mostrei como um grande problema, né? Metade da nossa população vive em domicílios sem abastecimento, foi descoberto, né? E aí já foi descoberto, e foi muito interessante, que pegaram amostras de esgoto de algum tempo atrás e viu-se que na Itália tinha chegado bem antes de explodir, e é exatamente esse o processo. Quando explode, é porque a coisa já está instalada há muito tempo antes e a gente ainda não conseguiu detectar. Mas aqui é um problema grave de várias outras doenças. Felizmente, não há uma evidência concreta da transmissão por esta via do SARS-CoV-2. É que senão seria uma desgraça muito maior. Mas aí acontece isso que vocês estão vendo. Essas são algumas epidemias, algumas pandemias que nós estamos vivendo no que nós estamos chamando de doenças emergentes, aquelas que não existiam, como o ebola e várias outras, e as doenças reemergentes, como dengue e outras, e a própria influenza, né, que estão aí nos visitando regularmente. Essa situação do mundo, né, eu peguei ontem esse dado, né, nós temos chegando a quase 28 milhões de casos. Eu vou demonstrar depois por que esses casos é muito menor do que o que realmente existe. 900 milhões vamos chegar rapidamente a atingir 1 milhão de óbitos rapidamente, e esse também está subenumerado também, né?
os Estados Unidos é o epicentro, o Brasil, os Estados Unidos e o Brasil, e a Argentina está chegando junto também. Mas principalmente Estados Unidos e Brasil, os epicentros, mas já deslocando o epicentro para a China. A China já tomou o lugar do Brasil e vai tomar dos Estados Unidos, né? Então aquele 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vão ter muitos casos e provavelmente muitos óbitos e muito sofrimento. As Américas é responsável por mais da metade dos casos do mundo, né, mas já será substituída, provavelmente. Né? Vocês vejam que também na Europa, esse verde aqui, ó, isso aqui, ó, vocês vejam que a Europa foi uma grande quantidade e agora está pequena. E aqui, nos próximos gráficos, ela vai subir. Né? Porque nós estamos, como vocês estão vendo aqui, e o Felipe falou muito bem no início, nós temos no nosso país uma tendência de queda, né? Nos Estados Unidos também de casos diários, mas na Índia a coisa lá está explodindo. E a Espanha, vocês podem ver que já tem uma segunda onda, como o Felipe muito bem disse, já semelhante à primeira onda. Né? E, obviamente, isso está acontecendo em todos os países da Europa por conta do verão. A juventude que ficou confinada naquele período, né, com o verão, estão vivendo como se não houvesse amanhã, sem medo de ser feliz, aglomerando-se nas praias, nos pubs, nos restaurantes, nas festas clandestinas, festas na floresta. Bem parecido com o nosso aqui, ainda nem chegamos no verão. Né? E os óbitos. Né? Os óbitos é uma coisa impressionante. Os Estados Unidos foi realmente uma coisa dramática, Nova York foi uma coisa horrorosa, e essa doença tem um perfil, mata preto e pobre no Brasil, nos Estados Unidos e na maioria dos países, né? E o Brasil, durante muito tempo, foi aquilo que eu chamava de 4 aviões caindo por dia, né? Agora realmente estamos reduzindo, felizmente, o número de casos e de óbitos, mas foi durante muitas semanas 4 aviões por dia e o pessoal na fila para viajar de avião nos aeroportos. Aqui a taxa de letalidade. Nós não temos a maior taxa de letalidade, casos sobre a doença, mesmo não testando tanto. Tá? Mesmo não testando tanto, nós não temos uma taxa de letalidade. Nossa está em 3,1, semelhante à dos Estados Unidos, que é 3,2. Menor do que a Grã-Bretanha, embora com todo o NHS lá. Mas vocês lembrem que o Boris Johnson caçoava da doença até que ele internou-se no serviço público, no SUS de lá, no CTI. A Itália também, aqui está aí 12%, a Itália 11%, né? Então são muito maiores do que aqui no Brasil. E o Sudão é uma desgraça, que ainda está em guerra civil, está em 28,9% a letalidade, ou seja, quase 1/3 dos pacientes de Covid, né? Eles vão ao óbito lá no Iêmen. Né? Bom, esses são os casos do Brasil. Nossa letalidade, como eu disse anteriormente, a do Sudeste é maior e a do Rio de Janeiro é maior ainda, e do município do Rio de Janeiro é a maior do mundo. E eu vou... Depende muito da testagem. Se testa muito, a letalidade é baixa, claro, por uma questão matemática. Né? O numerador mantido e o denominador aumentando muito, aquela razão vai diminuir, tende a diminuir. Mas quando a gente vê, os casos no Nordeste e no Sudeste foram, né? Agora, mais da metade dos óbitos estão nessas duas regiões. Mas quando a gente vê a incidência, vocês veem que aí é o caso sobre toda a população, o risco de adoecer, o Norte e o Centro-Oeste, a incidência são as maiores do Brasil. No caso da mortalidade, casos sobre população, a da região norte, especialmente no Amazonas, é também uma situação dramática. O Rio de Janeiro, nós temos aqui o estado com mais de 2 vezes o risco de morrer de Covid-19. No município do Rio de Janeiro é dramática, né? 10% vão ao óbito, diferente de Niterói, que está seguindo um protocolo muito bom. Eu participo lá do comitê científico, lá, o reitor, o Antônio Cláudio, é o presidente, e o prefeito sempre pressionado para abrir. A gente tem conseguido segurar bastante bem, ele tem sido bem sensível, né? Eu acho que Niterói pode até testemunhar aí, mas não vemos o que estamos vendo no Rio de Janeiro, mas, obviamente, aí você fala, mas a letalidade de Niterói é menor porque lá está testando mais e por isso que a incidência lá é maior, porque você testou, você notifica, então a incidência cresce.
Então, a incidência do Rio de Janeiro é subestimada. Mas aí você compara a mortalidade. A mortalidade não tem como, é o total de óbitos sobre a população. A população já está contada pelo IBGE e o óbito ele é obrigado por lei registrar. Você pode ter uma subenumeração de óbitos, entrar com... Aí vocês vejam que o de Niterói, realmente, a mortalidade é menor do que a do município do estado do Rio, e a do Rio de Janeiro é a maior mortalidade do mundo. Veja aqui, 14,9, saiu ontem no Globo, estava aqui até um pouco menor, 148,5 por 100 mil habitantes, e ela é a maior do mundo. É impressionante o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. No nosso hospital, nós tínhamos um decreto, mas olha só o que já está acontecendo. Nas últimas semanas, já está aumentando o número de casos lá no nosso hospital, e entre os pacientes que foram internados e foram confirmados, 1/3 deles foram ao óbito, e tem vários problemas aí, e eu não quero abordar aqui agora, mas um dos problemas foi a carência dramática de recursos humanos que nós temos. Nossa população lá está extremamente envelhecida, a imensa maioria... Olha, hoje, lá no HU, eu diria que cerca de 1/3 já tem abono permanência, pode ir embora a qualquer hora, e não vão, né, não é nem só por muitos, né, porque amam o trabalho, outros porque têm o pé na cova, o abono permanece, então muitos não vão embora porque é um complemento de salário. Mas é uma situação extremamente dramática. E com a contratação dos profissionais da Rio Saúde, a situação, vocês não têm ideia, o caos que foi aquilo lá para gerir. O Marcos Freire e o Chebabo foram verdadeiros heróis, porque chegou a ponto do residente não querer aparecer no CTI, porque falava, olha, eu ganho 3 vezes menos do que aquele médico que é recém-formado, que está ganhando 12 mil para dar um plantão, eu ganho 3 e poucos mil reais para trabalhar 60 horas semanais. Por que eu vou lá dar parecer para ele? É impossível você gerir recursos humanos com esse verdadeiro disparate, né? E por que eu falei que está muito subenumerado? Todos os dados são muito menores do que a gente vê. Vocês vejam que o infectado pode ter sintoma ou não, o que tem sintoma pode procurar o serviço de saúde ou não. No serviço de saúde pode ser diagnosticado da Covid, pode ser diagnosticado de virose. Eu brinco com meus alunos que virose é aquilo que aí tem vergonha de assumir que não sabe, e dos que foram diagnosticados, só uma fração é notificada. Então, nós vemos só os casos notificados. O que nós vemos é exatamente isso. É a ponta de um enorme iceberg. No Brasil, estima-se que seja de 1/7 ou 1/10. Então, o que dá no Ministério da Saúde, lá ou naquela consórcio da imprensa, pode multiplicar por 10, que não vai estar errando o número de casos, né, no Brasil. Ele é altamente infeccioso, aí tem o ciclo de reprodução dele, a curva ela é abatida exatamente para não estressar o sistema de saúde, ultrapassar a capacidade. No Rio de Janeiro nós ultrapassamos a capacidade. Aqui é a curva de contágio do Covidímetro, que foi uma ideia do grupo que a gente formou com a COP de sistemas, né? E o Miceli, que também é da COP Sistemas, mas ele é professor do NCE, e o Guilherme Passos teve a ideia de inventar esse Covid. Então, nós temos todo um modelo muito legal de predição da curva de contágio, e estamos mensurando elas, e a ideia do Guilherme foi de dar uma mensagem rápida e comunicar-se direto com a população, e fez um sucesso danado. Nós estamos aqui no risco alto, indo para o risco. Já entramos, na verdade, os dados novos já mostraram que a gente está em 1,18, né? Então já estamos em risco moderado. Tem crescido, tem diminuído, como vocês estão vendo aqui, mas vocês vejam que a velocidade de queda tem diminuído, né? E tendendo a ficar paralela às abscissas, e a gente aprendeu lá no pré-vestibular, né? Quando fica paralela com as abscissas, a gente sabe onde se encontra. Então, aqui são os R's, também vou passar muito rápido, porque a gente não conseguiu. É o sistema de informações. Vocês não têm ideia do caos que é, e o Cláudio Miceli tem sido um leão trabalhando às madrugadas ele tem que refazer o dado diariamente. Porque, e às vezes, para vocês terem uma ideia, a gente não liberou agora, porque não conseguimos ter a base confiável, e agora entraram de uma hora para outra mais de 4 mil casos
novos que a gente não sabe de onde, foi problemas de importação, milhares de problemas que eu não vou entrar aqui, até porque não é a minha área. Aí são os covidímetros, alguns exemplos. Aí, a pedido do professor Ralph, nós estamos fazendo covidímetro de Rio e Macaé, aqui do Rio de Janeiro, também já está esse covidímetro da UFRJ, baseado na imensa maioria da nossa população, onde mora, onde reside, né, alunos, funcionários e professores. Aqui o de Macaé ainda está um pouco pior do que o nosso, né? E aqui, quase acabando, tá? Aqui é a nossa evolução dos casos, essa de agora, eu ia mostrar a de hoje, de ontem, mas a base estava com problemas, eu fiz essa mesmo do dia 5 de setembro. E não mudou. Tá? Realmente, este é a formação do estado do Rio de Janeiro. Vocês vejam que não tem segunda onda. E por que isso? Porque nós tivemos o pico, né, naquela final de abril, início de maio, e esse pico foi dramático, porque colapsou a rede hospitalar, os hospitais de campanha não foram contratados, né, a contratação de recém-formados muitas vezes sem nenhuma habilidade, e aí isso redundou ainda uma elevada letalidade hospitalar. E ela só não foi maior porque temos o SUS gratuito e aberto à população. Não tivéssemos o SUS, nós teríamos um número de casos muito maior, de óbitos, muito maior do que nós assistimos. E aí, o que aconteceu? Vejam vocês, se nós tivéssemos mantido o protocolo de isolamento, que foi na semana 16 que nós iniciamos o isolamento, né? Aí aqui ela abateu realmente. Nós teríamos, na semana de 7 a 13/6, debelado a epidemia, como debelaram os países que mantiveram todos os protocolos. Mas o que aconteceu? Em primeiro momento, a própria população saiu. Por quê? Porque como nós não tivemos as medidas de mitigação da crise econômica, com 40 milhões de mercado informal, 15 milhões de desempregados, né? As pessoas saíram para sustentar a sua família. Agora, quando o governador do estado decretou início da flexibilização, olha o que ocorre, inverte. Não chegou a ter um novo pico, isso aí não é só pelo início da flexibilização, é também pela entrada da pandemia, a interiorização da pandemia, né? Mas vocês vejam que ela chega a tender lá para cima. E ela sempre cai, porque há um retardo na notificação. Então, esses casos que estão caindo, que vocês estão vendo que cai aqui nessas últimas semanas, quando chegar os novos dados nas próximas semanas, vai estar por aqui também. Tá? Então, mas admitindo que todos os casos tenham notificação, a ideia do fim da pandemia está lá para o final do ano. Nesse caso, não abrirmos mais, não flexibilizarmos cada vez mais, como nós estamos vendo aí na nossa população. E no município do Rio, também a mesma coisa, né? Nós tivemos, éramos para estar livre da doença no final de maio, tivéssemos seguido o protocolo, aconteceu a mesma coisa, a população foi para a rua, quando flexibilizou, nós já tivemos uma abertura da pena, a redução da velocidade de queda, e depois e foi flexibilizando, né? Foi cada vez flexibilizando mais. Então, ela voltou a subir e nós temos hoje um número muito maior de casos do que tínhamos algum tempo atrás. E essa é a mobilidade. O Guilherme Travassos calcula isso a partir dos dados de celulares, e hoje essa mobilização aqui, que está em torno de 60%, tá? 65%, batemos 65% aqui e aqui, né? Essa é a mobilização pré-pandemia. 65% é quanto, em média, as pessoas se mobilizam com celulares na rua. Bom, logo no início da pandemia, lá em março, eu dei essa entrevista mostrando que a gente precisava ter uma atenção básica fortalecida, e o Crivella destruiu a atenção básica. Então, essa é uma das hipóteses que eu tenho para nós termos os campeões de mortalidade do mundo, porque precisaríamos ter atenção básica atendendo os pacientes, isolando os casos positivos, identificando precocemente os casos que evoluíram para uma forma grave, internando-os imediatamente. Isso reduziria muito a letalidade. Não foi o que aconteceu. O que nós vimos foi esse caos e essa corrupção impressionante no nosso estado e também no município, né? Bom, aí só para finalizar as ações da FEJ, acho que todo mundo já sabe, mas eu acho que foi ainda no iníciozinho de fevereiro, eu encontrei com a nossa magnífica reitora, falei assim,
vai chegar, não tem jeito. O que você acha da gente fazer um grupo de trabalho? Aí ela falou assim, pô, legal, Medu, ela manda os nomes. Aí eu mandei os nomes, a gente começou a reunir antes do carnaval, né, e eu lá compondo meus sambas e reunindo com a Leda, com a Terezinha Marta, com o Amilcar, com um monte de gente, né, e começamos a montar todo esse esquema, e realmente a participação da UFRJ, eu confesso a vocês que é um motivo. Olha, um dos momentos mais dramáticos da minha vida, eu conheci pessoas, estou conhecendo pessoas maravilhosas. Nossa universidade é muito mais fantástica do que eu mesmo achava, e olha que eu amo ela, aprendi a amar com o Ricardo, né, quando ele já estudava, eu era aluno pelo segundo e ele era professor já, e depois dessa pandemia, realmente é impressionante, é impressionante. É muito bonito tudo isso que nós fizemos. Aqui são apenas alguns exemplos do que nós estamos fazendo, né, no GT, pequenos exemplos que eu quis mostrar para vocês, né, acabou, acho que acabou. Para finalizar mesmo, as perspectivas. Fora de chance de ter vacina esse ano. Disponível, né? E quando chegar a vacina, até produzir e distribuir vai ser um problema. Então, estão fazendo consórcio de países, ou seja, vacina mesmo, para começar a vacinar grande parte da população, eu já botei meu calendário muito mais otimista em meados do ano que vem. Tá? Mas eu acredito que pode ser que não. Nunca tivemos tão rapidamente um processo de ensaio clínico de vacinas como esse. É recorde internacional. A vacina que foi mais rápida no mundo foi a contra a varicela catapora, que demorou 5 anos. Conviveremos com esse vírus no mínimo 2 anos. Mesmo quando a gente começar a vacinar, o acesso à vacina é demorado. Vocês viram, tem vacina para vários vírus e bactérias, e metade da população jovem, saiu antes no jornal, jovem e crianças estão vacinadas. Metade. Ou seja, a outra metade está suscetível a ter a doença. Então, no mínimo 2 anos, vamos conviver com este vírus do jeito que está aí. Aí, obviamente, as medidas mais adequadas são essas que todo mundo já conhece. Eu sempre dedico essa apresentação a esse médico, foi o primeiro que detectou, botou na rede social deles lá, está tendo um surto de casos de pneumonia estranho aqui na minha cidade, não sei o que é. Aí ele foi chamado, acusado de espalhar fake news, e estava sendo investigado pela polícia, mas ele não sequer foi preso porque ele morreu antes de coronavírus. E eu sempre gosto também essa nossa sede, que foi destruída na época da ditadura militar. Muito obrigado, estou aí à disposição. Desculpa, até falei um pouquinho mais do que devia, mas estou à disposição aí para conversar com todos.